Gabriel, vamos esperar 3 minutinhos de novo, porque aí eu acho que deve ter mais gente. Gabriel, acho que dá pra começar. Acho que não deve entrar, não deve aumentar muito mais o número de pessoas. Capaz o resto da turma já tá mais tranquilo com a prova também, né? É. Boa tarde, gente. A gente preparou os slides, a gente teve 4 dúvidas. A gente preparou os slides com as resoluções, surgiram outras dúvidas, vocês falem. Só queria pedir, antes da gente começar, para na próxima prova, vocês se organizarem melhor em relação às suas dúvidas e tal, porque a gente também é aluno, né? Então nem sempre a gente tem tempo para preparar material de última hora, assim. E aí não tem como a gente também só ficar dando uma segunda aula do Santiago. Mas a gente está sempre aqui para resolver a dúvida de vocês, então se vocês conseguirem se organizar em relação a isso na P2, aí a gente consegue preparar um material melhor, com mais tempo e tal. Mas é isso. Gente, vou começar passando os slides aqui. Boa tarde, aliás, mas eu vou passar os slides aqui e aí, assim, se surgir alguma dúvida, vocês podem parar a gente em qualquer momento, tá bom?
A primeira pergunta aqui que apareceu foi de como funciona o processamento visual. Aí aqui tem um caminho, né? O processamento visual começa logo no olho. O olho já é uma unidade de processamento visual que vai separar as informações visuais que a gente recebe em cones e bastonetes. Os cones vão fazer o processamento inicial visual, vão fazer o diferenciamento visual, né? E tem os 3 tipos de cones, que são os cones para as cores vermelha, azul e verde. E os bastonetes que vão ser sensíveis a informações de luz. Depois a gente tem as células bipolares e as células ganglionares. As células bipolares vão fazer uma transmissão do impulso nervoso. As células ganglionares vão fazer a conversão desse sinal para o nervo óptico e ele vai transmitir essa informação elétrica, né, nervosa, para o núcleo geniculado lateral, que vai fazer o processamento inicial dos sistemas magnocelular e parvocelular. O sistema magnocelular vai ser mais especializado em ver coisas menos detalhadas, então ele vai ver uma imagem maior, né, e vai fazer um processamento mais bruto de informações, né, então ele vai ter mais informações para lidar, enquanto o sistema parvocelular vai ser responsável por informações mais finas. Essas informações mais finas, por exemplo, detalhes na visão, né. O córtex visual primário, que vai fazer uma orientação, uma seleção orientacional da informação que é analisada, e as áreas visuais secundárias, terciárias, enfim, que vão fazer os processamentos mais refinados com relação a posicionamento, movimento, cores e formatos, né, objetos. É claro que isso é um caminho, né, então, assim, tem as outras áreas corticais que não estão aqui, mas fazem um processamento de outras informações a mais, né. Se tiver alguma dúvida, eu vou passar para o próximo aqui, mas é isso aqui. Esse é o caminho todo do processamento visual. Qual o papel do glutamato no sistema visual? Então, o glutamato ele vai ser um neurônio excitatório e no sistema visual ele vai ser essencial para a transmissão de informação. Então, por exemplo, o cone e os leites vão transformar a luz em sinal elétrico, e aí vai enviar glutamato para as células bipolares, que depois enviam para as células ganglionares, que vão levar para o nervo óptico, que leva para o córtex. Então, é um dos neurônios principais aí que vai participar do sistema visual. Teve uma outra pergunta sobre as áreas do córtex, né, e as funções relacionadas à visão e audição. Nos córtices visuais, a gente tem o visual primário e secundário. Essas áreas visuais, essas primeiras áreas visuais, né, a primária e a secundária, são para um processamento mais orientacional, então vai dividir a orientação da imagem que você observa. E é um processamento bem inicial, então são áreas menos especializadas do processamento visual. As áreas V3, V4 e V5 vão fazer um processamento um pouco mais fino, mais detalhado, V4 e V5 principalmente. Se eu não me engano, V4 e V5 são para cores e objetos, enquanto as áreas, que é da via ventral do processamento. Essa é a via do o-que, né, também chamada de via do o-que, e a via que se opõe a essa é a via do onde. Então, essa via do onde vai processar o movimento, o posicionamento, né? A gente tem o córtex inferotemporal e o córtex parietal posterior. Existem outras áreas também, claro, e existem áreas associativas que vão fazer o processamento das informações visuais com outras informações, por exemplo, auditivas, né? Para você ter uma noção de onde vem o som. Então, se você tem uma fonte de som, por exemplo, uma caixa de som, você vai saber que a caixa de som está na sua frente, você reconhece ela, mas você também sabe que o som está vindo dela. Então, você tem esses processamentos que vão ser agrupados, além de outras informações também, né?
Lembrar sempre, gente, que o cérebro ele vai ter as áreas dele específicas, assim, mas ele não funciona de forma isolada. Então, teve dúvida, né, em relação. Agora eu não lembro, acho que essa era o lobo temporal e o córtex frontal, se os dois tinham informações visuais. Várias áreas do cérebro vão receber informações diferentes, porque o cérebro ele trabalha em conjunto, ele não trabalha só uma área vai trabalhar com isso, só uma área vai trabalhar com isso, embora tenha especializações, entendeu? E aí a parte visual, não, a parte visual já foi, agora auditiva, né? Tem o córtex auditivo primário, o auditivo secundário, aí também vai ter V3, eu acho, né? Acho que são três. E aí vai assim, o auditivo primário processa primeiro informações mais básicas, aí o secundário vai refinando, vai ser sempre assim. Aí a área de Venn, que também é muito relevante para o sistema auditivo, porque é a parte do processamento da linguagem, né? É o lobo temporal, que é onde faz integração de informações, e o córtex parietal posterior, que é muito importante para localização espacial e também para movimentação. Então, vocês podem reparar que o lobo temporal e o córtex parietal também fazem parte, é importante também para a visão, porque a gente também precisa enxergar para a gente se orientar. A visão também atua na parte do nosso movimento. E também é onde vai ocorrer a integração de informações, igual o Gabriel falando, para juntar as duas informações, tanto do que você está vendo, tanto do que você está escutando. E foi essas dúvidas que a gente recebeu, gente. Se vocês tiverem mais algum, Deixa eu ler aqui o que tá. Só não tá carregando o chat ainda pra mim. Calma aí. a Ana Luísa falou. Primeiramente, Apareceu. desculpa por não ter mandado no formulário, mas tem uma dúvida. No caso, não entendi muito bem sistema auditivo central. Sistema auditivo primário, no caso? É o sistema auditivo. Nunca escutei falar do sistema auditivo central. Eu acho que não pode ser. Eu acho que não tem sistema auditivo central. Ele não tem essa diferenciação entre periférico e central que no sistema nervoso tem. São coisas diferentes, são classificações diferentes. Seria com relação ao sistema vestibular, alguma coisa do tipo, para orientação? Enfim, se puder explicar melhor, a gente vai. Se você quiser ligar, se preferir ligar o microfone para Ó. falar. O córtex auditivo primário? O córtex auditivo primário, ele vai receber as informações do geniculado medial. Claro, existe uma diferenciação na cóclea, né? Então, você, no canal auditivo, tem a cóclea, que vai fazer a transformação, né? Vai fazer uma tradução da informação sensorial relacionada à onda mecânica do som, tá? Então, a cóclea tem a membrana dentro dela chamada membrana basilar. Essa membrana basilar vibra junto com o som que você escuta, né, com as diferentes frequências de som que você escuta, e a partir dessa vibração existe uma transmissão de um sinal elétrico captado a partir da cóclea, do órgão de corte. Esse sinal elétrico vai ser transportado para o geniculado medial. Do geniculado medial, essa informação vai ser enviada para o córtex auditivo primário. Na cóclea e no córtex auditivo primário, você tem um mapa de organização tonotrópico. Por que tonotrópico? Por causa do tom, né? Por causa do som. Então, você tem uma diferenciação, se eu não me engano, na parte anterior, que é, né, em direção ao seu rosto, são frequências mais graves, e na parte posterior, que é em direção à sua nuca, são as frequências mais agudas. Na cóclea, o começo da cóclea, então a porta da cóclea vai fazer o processamento de informações de frequências mais agudas. Entendeu? Se perguntar, se perguntar de mapa visotrópico e tonotrópico, visotrópico é para visão, né, mas não tem essa diferenciação de visotrópico. É só se eu não me engano, no visual primário. E o secundário, o processo que ocorre no cérebro. Córtex auditivo O córtex secundário. auditivo, o córtex auditivo primário é o que vai receber a primeira informação do som. Tudo isso acontece no cérebro, da parte do córtex. Córtex é o cérebro, né? O cérebro, né? A parte que envolve a parte de fora do cérebro. Então, tudo que é córtex acontece no cérebro, entendeu?
Então, tanto o primário quanto o secundário, tudo vai ocorrer no cérebro. A diferença é que o primário ele vai ser o primeiro canal que vai chegar a transmissão de informação e o secundário vai refinar um pouco mais. Então, questão de onde está o movimento, do som, localização, mas tudo acontece no cérebro. Células on e off, né, é o campo receptivo, tanto da célula ganglionar quanto da célula bipolar. E é porque o campo receptivo delas é em círculo, e aí tem o círculo de fora, que é o off, né? E o círculo de dentro, que é o on. E então não tem diferença de célula on e off. É a mesma célula que vai ter um campo receptivo com um campo receptivo on e off, entendeu? E aí o que vai mudar é a estimulação. Se você estimular só a parte on, ele que vai emitir sinal elétrico, né? Se você estimular a parte off, ele que vai ser estimulado. E se for os dois, vai ter o sinal, mas vai ser bem menor do que se você estimular uma parte ou outra. Deu para entender? Mais alguma dúvida, gente? Mayara, você chegou depois, você que estava querendo na monitoria, você chegou a mandar alguma dúvida no formulário, porque a gente já passou por ele? Aí não sei se a gente já passou pela sua dúvida, mas qualquer coisa a gente volta. Pode falar aqui, pode digitar ou falar no microfone. Não, infelizmente eu ainda não tenho nenhuma dúvida, mas estou aqui a fim de lembrar alguma coisa para poder acumular aqui. Muito obrigada. Se você Tá não bom. conseguir achar agora, você pode mandar depois uma mensagem lá, ou no grupo, ou pra gente poder te ajudar. Pode falar, ô, Ana. Rafael, seu microfone tá fechado. Obrigada. Nada. Nossa, eu tô falando muito. Então, as células ciliadas não vão abrir para o potássio, né? As células ciliadas têm a ver com a adição. Então, elas vão ser o receptor aditivo que elas vão processar são sinais mecânicos. Elas têm o líquido, né? E tem os estereocílios. E aí, quando chega a onda de som, vai mover ali, e aí ela vai transformar, aí vai enviar e vai transformar em sinal elétrico. Mas não abre para entrar potássio, não. Isso aí tem a ver com sinapse, né? Mas as células ciliadas, elas não têm a ver com audição. E elas estão aqui no ouvido, né? Tipo assim, é mais uma. Não sei como eu vou explicar, mas tipo, não é um processo tão interno, entendeu? Até onde eu sei. Acho que é isso, né, Gabriel? Acho que a gente já. Se ninguém tiver mais nada para perguntar. Se ninguém tiver mais nada para perguntar, né, agora e em outro momento aparecer dúvida, sem problema, pode falar com a gente, né? Como a gente tem dito bastante já, não tem problema se não conseguir lembrar de nada agora. Ô Emanuele, quando você encontrar, então, a sua anotação, você manda pra gente. Qualquer momento, gente, se vocês tiverem dúvida, é porque, assim, questão de organizar a monitoria, aí a gente precisa acumular as dúvidas, preparar material, mas qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar pra gente que a gente resolve, igual aquele dia. Não lembro quem teve dúvida, mas alguém teve dúvida, a gente resolveu. Pode mandar mensagem sempre. Acho que é isso, então.
Eu vou Mas fechar alguém tem aqui. uma dúvida, gente? Vai cair Aí, os dois. é, depende do estudo dirigido. Eu acho que se ele colocou muito mais divisão, talvez ele cobre muito mais divisão. Agora eu não lembro como foi a divisão no estudo. Mas foi igual. Ah, então ele deve cobrar igual, assim. Não deve ter uma diferença. É bom estar bem imerso nos dois sistemas, né? Bem bom saber os dois.